Você sabe o que é cânon? O que é autenticidade da Bíblia? O que é inerrância? Nessa aula eu vou te ensinar a defender a sua fé na Bíblia. Você nunca mais vai passar um constrangimento perante um ateu ou um incrédulo e vai saber defender a sua fé na Bíblia. Estas e muitas outras questões serão abordadas nesta aula, nessa nossa primeira aula, aula 1, a autoridade da Bíblia, primeiro trimestre de 2022. Hoje estamos iniciando o nosso primeiro trimestre da lição 1, a autoridade da Bíblia, EBD Adultos, primeiro trimestre de 2022. A aula de hoje é importantíssima. Você nunca mais vai ficar com medo de um debate acerca da palavra de Deus. Eu sou o pastor Valde e juntos mergulharemos na palavra de Deus. Vamos iniciar a nossa lição 1, a autoridade da Bíblia, primeiro trimestre de 2022, EBD Adulto. Eu queria, antes de mais nada, a gente definir bem alguns conceitos, como, por exemplo, o cânon. O que é o cânon? O cânon é a expressão que se refere à coleção ou lista de livros aceitos como realmente inspirados por Deus. A gente vai ver que existem livros que ficaram de fora do cânon, por alguma razão, e existem livros que às vezes a gente não entende que entraram no cânon, mas se eles entraram é porque foi entendido que eles tinham uma inspiração da parte de Deus. É dessa forma que a gente tem que crer, que todos aqueles livros que estão no cânon foi a direção de Deus que fez com que eles entrassem no cânon. Temos também a palavra autoridade. Olha o que diz autoridade. Direito que determina o poder para ordenar, poder exercido para fazer com que alguém obedeça. É isso aí, querido. Hoje usa-se muito também a palavra autoridade no assunto. Fulano tem autoridade no assunto, quer dizer, fulano é conhecedor do assunto. Autenticidade. O que é autenticidade? Qualidade ou condição ou caráter de autêntico. Quando você autentica algo, você atesta que aquilo é verdadeiro. Sim, isso é autenticidade. Imagine você indo num cartório e tirando as xerox da identidade. Para essa xerox ser aceita, muito provavelmente você vai precisar autenticá-la. E o cartório vai lá botar o selo, autenticar e dizer que aquilo ali confere com o original. Então isso é autenticidade. E inerrância? O que seria inerrância? Olha, inerrância é a qualidade do que é inerrante. Em outras palavras, é aquilo que não contém erro. A qualidade do que é inerrante, em outras palavras, é aquilo que não contém erro. Nosso textuário vai dizer o seguinte: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119, 1. Sim, queridos, andar no caminho do Senhor, né, é obediência e santidade. A caminhada cristã ela tem que ter esses dois pilares: obediência ao Senhor e santidade. Se abster das coisas, né, deste mundo, as coisas impuras. Quando eu falo de coisas impuras, eu não estou falando de alimento, não me entenda mal, por favor. Eu estou falando das iniquidades, né? E andar em santidade e obedecer a palavra de Deus. A verdade prática diz o seguinte: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Sim, ela é a autoridade final. Entenda o seguinte, querido: quando a gente diz que a Bíblia é a autoridade final, você vai entender o seguinte: de um lado você tem a ciência e do outro lado você tem a Bíblia. Quando elas convergirem, tudo bem, ok. Mas quando elas divergirem, você vai ter que escolher com quem que você fica. Você fica com a ciência ou você fica com a Bíblia? Vocês entenderam? Vou dar um exemplo. Pela ciência é impossível alguém depois de 4 dias morto ressuscitar. E a Bíblia diz que Lázaro ressuscitou depois de 4 dias que estava morto. E aí? Você fica com a ciência ou você fica com
o que a Bíblia diz. Por isso que a verdade prática vai dizer que a autoridade final, nossa regra de fé e prática. Isso é a Bíblia para nós. Então, querido, é inquestionável. E não adianta ser pela razão, porque a fé não é pela razão. Aprove Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Se você quer encontrar razão em tudo, eu sinto muito, você vai naufragar na fé. Tenha cuidado. A gente crer, eu sempre digo aqui, é uma decisão, tá? Crer é uma decisão. Primeiro você decide crer. Depois Deus, né, conforme a vontade dele, ele vai te mostrando, abrindo a sua mente para muitas verdades. Mas só que eu quero que você saiba de antemão que existem coisas que você só vai entender na eternidade. Mas, como que a gente lidar com isso? Bom, eu simplesmente assumo a Bíblia como autoridade absoluta na minha vida. Se ela diz uma coisa e a ciência diz outra, eu fico com o que a Bíblia diz. Com isso, queridos, eu não erro. Eu não tenho como errar e nem como desagradar a Deus. Eu simplesmente estou ficando com o que a Bíblia diz. Então, sempre que houver divergência, é Bíblia. Eu não estou dizendo que a ciência ela é inútil. Ela não é inútil, mas vocês também têm que lembrar que ela é constituída, em sua maioria, por homens ateus. Homens que negam a Deus, que militam contra Deus. Então eles vão fazer de tudo que puderem para esconder as verdades que apontam para a existência de Deus, por exemplo. Não há uma honestidade deles. Eles são desonestos intelectualmente, porque a maioria deles é ateu porque querem, porque decidiram ser. Lembra que eu falei que cria uma decisão? Mas eu me atrevo a dizer que 98% deles sabe da existência de um Deus. Eles só não querem admitir, ter que prestar conta a Deus pelas barbaridades que eles cometem, ter que prestar conta a Deus, ter um Senhor, entendeu? Eles não querem isso. Mas o ateu mesmo, um ateu que não acredita em Deus, aquele que é ateu sincero, que de fato ele não crê em Deus, ele é a minoria. A grande maioria acredita, mas nega a Deus. E isso faz deles ateu também. O fato de eles negarem a existência de Deus. E fazem o mais culpado ainda que a outra classe. Eu coloquei aqui como observação para vocês o seguinte: se você não crê dessa forma, sua fé não é genuína. De que forma? De que a Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa autoridade final, é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Então, se você não crê dessa forma, sua fé não é genuína, de fato. Por que sua fé não é genuína? Porque quando ela for provada mesmo, ela vai fracassar. E você, por causa disso, você está em risco. Pois você vive numa sociedade em que a palavra de Deus é amplamente atacada pela falsa ciência. Foi como eu falei. A questão é que existem pontos que não podemos compreendê-lo. Mas penso que isso é proposital. Por que eu penso que isso é proposital? Porque aprove Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Deus não quer ser encontrado pela razão. Se Deus quisesse ser encontrado pela razão, os gregos teriam se salvados. Entendeu? Ele teria escolhido os gregos como povo. Mas não, Deus não quer. Deus quer ser achado pela fé. Por meio da fé. A salvação é graça, é um favor não merecido de Deus, mas que para alcançá-lo a gente tem que usar a nossa fé, pela fé, por meio da fé. A questão é que existem pontos que não podemos compreender, mas penso que isso é proposital. Sim, eu vou ler Romanos 8, 24 para vocês e Efésios 2, 8. Romanos 8, 24 diz: pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é a esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Verdade. Esperança é aquilo que você não vê. Lembra da lição passada? O apóstolo Paulo, ele tinha a gloriosa esperança. Esperança é algo que você não consegue nem explicar para as pessoas que estão do seu lado. Mas a verdadeira esperança você não consegue explicar com palavras para a pessoa que está do lado, mas você sente ela. Entendeu? O Espírito testifica com o teu Espírito, o Espírito Santo. E é algo tão verdadeiro que você morre por aquilo.
como foi o caso de Paulo e muitos outros discípulos. Mas se eles estivessem vendo, já não seria esperança, já não seria fé, seria o sentido em ação. E fé é aquilo que a gente não vê, né? Fé é quando as circunstâncias todas apontam para um lado, mas você fala assim, não, eu vou ficar para o lado de cá, porque a palavra de Deus diz isso aqui. As circunstâncias estão dizendo uma coisa, a palavra de Deus está dizendo outra. Então você fica com a palavra de Deus, você tem esperança que vai se concretizar aquilo que Deus disse que vai se concretizar. Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem da gente, é dom de Deus. Mas em Romanos diz que Deus deu a fé para cada um de nós. Então o homem ele é indesculpável, porque ele tem uma fé, Deus deu uma fé a cada um. Mas ele opta por não crer, é uma decisão. Eu não quero isso para mim, eu não quero crer. Às vezes o Espírito Santo está ali trabalhando no coração dele, mostrando, e ele decide endurecer o coração. Então a questão é essa, queridos. Nossa leitura em classe, eu não vou fazê-la para a gente ganhar tempo, senão a aula fica muito longa, e eu parto sempre do pressuposto que vocês leram, né, a revista em classe. Mas tem uma palavrinha aqui, iniquidade. Eu queria definir essa palavra porque ela é muito confundida. E eu queria definir ela de uma maneira assim, bem prática, para vocês entenderem. Talvez não seja tecnicamente a maneira mais correta, mas é a maneira que é mais prática e que vocês não vão esquecer mais. Então o que é iniquidade? Iniquidade é um pecado costumeiro, um contumaz, é aquilo que você pratica com frequência, entendeu? Não é aquele pecado que é um acidente, ou que você cai numa tentação, depois se arrepende, pede perdão a Deus e Deus de fato te perdoa. Não, é aquele que você pratica e vem praticando e não abre mão de praticá-lo, né? Ou um outro exemplo é aquela pessoa que vem para Cristo através de um evangelho inclusivo, né, que massageia o pecado. Deus não massageia pecado, Deus ama o pecador, isso é uma verdade, mas é uma verdade também que Deus fala, vá e não peques mais, as pessoas escondem esse lado. Então tem igrejas chamando pessoas e dizendo que elas não precisam mudar de vida, e essas pessoas vêm para Jesus teoricamente, né, mas elas não vieram para Jesus porque de fato elas não se converteram, e porque foi apresentado a elas um evangelho diferente, e elas ficam ali, leem a Bíblia, vão à igreja, oram, mas não abrem mão daquele pecado porque entenderam que não precisam, e aquilo se torna uma iniquidade na vida dela. Vocês lembram da passagem de Mateus? E muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, prodígios, maravilhas. Olha, ali tem um grupo de pessoas que estava atuando de forma assim sobrenatural em nome de Jesus. Mas Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu não conheço. Tem muita gente que está na igreja, está fazendo a obra, mas tem uma iniquidade e que vai perder a salvação por conta disso. Naquele dia vai ouvir de Jesus, porque não abriu mão desse pecado. Eu não vou entrar em detalhes, porque todo mundo aqui é inteligente, né? Mas a gente tem muitas questões hoje nas igrejas, as pessoas dizendo que não precisa se livrar de tal prática, porque Deus é amor e aceita todo mundo. Queridos, Deus é amor, e ele tanto que ele é amor, que ele entregou o filho dele para morrer na cruz por você. E a única condição que ele pediu em troca de você ser salvo é você crer nessa coisa. Aí você me diz, mas eu creio, mas a semântica bíblica de crer é obedecer. Por isso é santidade e obediência. Você obedece, você crê no Senhor, ele não é seu Senhor, então você tem que obedecê-lo a partir de agora. Essa é a questão. Como que você diz
Senhor, Senhor, e não faz o que ele pede? Como que ele é seu Senhor se você faz tudo o contrário do que ele pede? Então, vamos seguir em frente que o tempo está passando. O objetivo da lição aqui é relacionar a origem da Bíblia com a revelação divina, pontuar as evidências da autenticidade da Bíblia e apresentar a mensagem da Bíblia. Exatamente. Esses são os nossos objetivos. Estamos estudando a lição 1, Autoridade da Bíblia, primeiro trimestre de 2022, a EBD Adultos. A nossa introdução vai dizer o seguinte: a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ninguém tem dúvida disso, né? Se você tem dúvida disso, você precisa rever os seus conceitos, como eu falei. Existem questões, queridos, que você pode questionar, mas existem outras questões que, para o cristianismo, são dogmas. É ponto final, não se discute. Porque se você quiser entrar para dentro desses dogmas para discuti-lo, você está sendo um herege. Ou você aceita ou você não aceita, entendeu? Ninguém pode ser cristão sem ser de Jesus, por exemplo. Eu quero ser cristão, mas eu não quero ser de Jesus. Impossível. Então a Bíblia, a autoridade da Bíblia, a veracidade da Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Se você não crê dessa forma, meu querido, você não é cristão ainda. Você precisa se converter. Peça a Deus que ilumine a sua mente. Peça a Deus que quebrante esse coração seu, que a ponto de você aceitar as coisas que você ainda não entende, mas para você não ficar de fora do reino dele. Fala, Senhor, dai-me sabedoria para entender as coisas e dai-me obediência para aceitar aquelas que eu ainda não entendo, porque eu sei que nesse mundo ainda, ou no porvir, tudo, o Senhor vai me explicar todas as coisas. Mas eu vou aceitar aquilo que eu não entendo, porque eu aceito que a tua palavra, que a Bíblia é a tua palavra escrita. É dessa forma, querido. A fé não é pela razão. Ninguém se achega a Deus pela razão. Então vamos em frente. Assim sendo, a autoridade da Bíblia depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Com toda certeza. Dessa forma, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, a autenticidade e a mensagem revelada da palavra de Deus. Existem muitos livros bons, livros escritos por homens de Deus. Existem muitos comentários bíblicos bons, escritos por homens de Deus. Mas a autoridade, a autenticidade, a inerrância está na Bíblia. A Bíblia é nossa regra de fé. Os livros às vezes nos ajudam, mas se a pessoa optar por ficar só com a Bíblia e não ler livro nenhum durante a vida dela cristã, e se dedicar, se debruçar, a estudar, a buscar a revelação da parte de Deus, ela não vai sentir falta de nenhum desses livros. Os livros às vezes são facilitadores, para a gente, para muitas questões, mas eu quero que você entenda que a Bíblia ela é suficiente para a sua caminhada cristã. E suficiente e única, quem te leva a Deus é ela, Jesus. Mas você só encontra Jesus se você entender que ele é o verbo encarnado, que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Olha, o que eu coloquei aqui para vocês é o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus escrita e Jesus é a palavra de Deus encarnada. João 1,14, como eu mesmo havia falado, Olha o que diz João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Queridos, ele estava lá quando todas as coisas foram feitas e criadas. Ele criou todas as coisas. Tópico 1. A origem da Bíblia e revelação divina. Subtópico 1. A origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. 2 Pedro 1, 20 e 21. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto,
2 Timóteo 3, 16 e 17. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sobre a inspiração e supervisão divina. Deus vela pela sua palavra, querido. Apocalipse 1 diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. E ele enviou seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João. E João, por sua vez, escreveu o livro de revelações, que é o Apocalipse, para nos mostrar o que haverá de acontecer, o que haveria de acontecer. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Sim. Dessa maneira, por ter sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e por isso constitui-se única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. E eu volto a bater nessa tecla, queridos. Se não é para você isso aí, você está em risco de apostasia. Busque a Deus enquanto você pode achá-lo e peça a Ele misericórdia, peça ao Senhor para te desintoxicar desses ensinamentos que você andou ouvindo por aí, né? Cuidado com os youtubers, queridos, cuidado, existe muito lobo aí em pele de ovelha, entendeu? Eu fiquei assim, indignado quando a Convenção Batista expulsou o herege, né? O Red Kivitsky, né? René Kivitsky. E parabéns pela Convenção Batista por ter feito isso. Parabéns. Esse filho das trevas já vem falando heresias há cerca de 3 anos. E coisas pesadas que ele fala. E a Convenção Batista ela levou 3 anos para tomar essa atitude. Mas pelo menos enfim tomou atitude. Eu a reprovo pela demora dela, pela inércia dela, mas parabenizo por, enfim, ter tomado a decisão correta. Mas o que me impressionou foi a quantidade de pastores que se levantaram para defender esse herege, para defender esse filho de Satanás. Pastores que estão aqui na EBD gravando vídeos para vocês, como, por exemplo, o Fábio Segantin. E depois ele vem gravar vídeos sobre a autoridade da Bíblia, né? E vai falar sobre vocês, sobre a inerrância da Bíblia. Eu, na verdade, eu fico pensando o que ele vai falar, porque ele defendeu um cara que disse que, dentre outras bizarrices, que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia ela está desatualizada. Então, o que ele vai falar nessa lição? Ele vai mostrar a cara feia dele, que ele realmente também é um herege? Ou ele vai mentir para vocês dizendo que ele acredita na inerrância das Escrituras, sendo que ele não acredita porque ele apoia um cara que não acredita e já deixou isso muito claro. Vocês entendem, querido? Tome cuidado com quem vocês veem, com quem vocês estão acompanhando, porque o engano, às vezes, ele é sutil e ele vai te envolvendo aos poucos. E quando você perceber, você já vai estar envolvido e já vai estar no laço do passarinheiro, preso. Então, cuidado, tenham cuidado com quem vocês ouvem. Revelação geral. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história, do universo e da natureza humana. Então, revelação geral é aquela que Deus se permitiu conhecer, né, pela história, pelo universo e pela natureza. Vamos ver a história? Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece fora da sua vontade. Deus está no controle de tudo, inclusive até do início da tribulação, que muita gente tem falado que a gente está para começar a tribulação, que a igreja pode subir a qualquer momento, se os pré-tribulacionistas estiverem certos, se os pré-tribulacionistas não estiverem certos, os pós estiverem, a igreja vai ficar. Mas uma verdade é que a tribulação ela vai começar. Sim, eu acredito que a tribulação ela possa começar a qualquer momento. E acredito que Satanás ele está se preparando para isso. Mas embora ele se prepare para isso, quem comanda a história é Deus. Deus que vai dizer, Deus que está no controle, Deus que vai dizer agora começa a tribulação.
Não adianta o diabo ele se preparar e querer que a tribulação comece agora, porque essa determinação desse controle, pegando isso como exemplo, esse momento da história, quem vai dizer quando começa é Deus. Por exemplo, quando o código de barra foi lançado, falou-se muito que aquele ali seria a marca da besta. Inclusive nele tem 666. E as pessoas, né, ficaram naquela tensão e não foi a marca da besta. Como que eu entendo isso? Bom, eu entendo isso da seguinte forma. Ali o diabo se preparou, né, a tecnologia vai avançando e ele vai usando ela em seu favor. Então ali ele se preparou, porque caso Deus determinasse que a tribulação começasse naquele período, ele ia usar essa tecnologia de código de barra para ser a marca dele, para marcar as pessoas. Hoje nós temos tecnologia de chips, né? Implantação de chips. Se Deus determinar que a grande tribulação comece agora, vai ser essa tecnologia que vai ser usada, ou uma outra mais avançada que talvez eu esteja por fora. Mas amanhã ou depois vão lançar outras tecnologias, né? Caso Deus não determine que a tribulação comece agora. Então ele vai se preparando com o que ele tem. E ele já está preparado, não se engane. Ele já está preparado, inclusive ele já preparou até a mentalidade das pessoas. Porque esse problema que nós vivemos aí do sarampo, né? Da picadinha de abelha, isso que se você não tomasse a picadinha de abelha, você não poderia ir em shopping, em cinema, frequentar determinados lugares. Isso aí é um grande ensaio para quando vier a marcação dele. Quando vier a marca dele, as pessoas já vão estar condicionadas e vão achar que é mais um alarme falso, assim como o código de barra foi um alarme falso, o chip foi um alarme falso. Então as pessoas vão falar, isso aí, já falaram tanto dessa marca, já falaram tanto disso, isso é assunto de doido, isso aí não procede. Mas está tendo um condicionamento ali. Não procedeu ainda, porque quem diz quando começa, quem controla a história é Deus. Mas o dia que Deus falar assim, começou a grande tribulação, aí eu não estou entrando no mérito da igreja ir antes ou ficar aqui na tribulação, não estou entrando nesse mérito, estou entrando na questão da tribulação. O fato é, nós estamos muito próximos da tribulação, mas quem determina quando vai começar ou não é Deus. E o diabo sabe dessa proximidade e tem tudo preparado. Mas quem determina é Deus. Então a tecnologia vai avançando e ele vai avançando no projeto dele de controle da humanidade. Quando Deus der o sim, aí ele usa o que ele tiver disponível. Mas o controle é de Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando Adão pecou, Adão deu o governo deste mundo ao diabo, né? Então esse mundo ele jaz do maligno, ele, né, é governado pelo diabo. O homem governa, mas totalmente influenciado pelo diabo. Deus deu, o homem entregou isso ao diabo. Mas a propriedade, a escritura da terra é de Deus. E Deus vai intervir no momento certo. E os momentos da história, os tempos, quem determina também é Deus. Você pode ter toda a preparação lá e olha, vai acontecer isso, aquilo, e Deus fala assim, não. Porque a história está no comando de Deus. Então é Deus quem controla todas as coisas. Por isso a importância da oração. Nós devemos orar, queridos. Devemos orar e orar e orar. Porque a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Às vezes a gente não pode mudar o que está profetizado, mas a gente pode retardar, né, aquela perseguição chegue no nosso país, porque ela já está aí em muitos. Mas a gente pode retardar com a oração que ela chegue aqui na gente, logo, né, tão rápido.
Então, no universo, Deus manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Sim, querido, os homens, inclusive, eles são indesculpáveis. Porque quando você olha para a natureza, para a beleza da natureza, não há como você negar que existe um Criador por trás daquilo. Aquilo não foi obra do acaso. Romanos 1:20 diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos 1:20. E no ser humano, criada à imagem e semelhança divina, a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Sim, querido, até mesmo aquele homem que não é convertido, nele ali existe o Espírito de Deus. E Deus ainda consegue se comunicar com ele por conta disso. O Espírito Santo consegue se comunicar com o Espírito dele. E Deus muitas vezes chama ele, mas ele não quer atender ao chamado. E por que os demônios eram anjos e hoje, né, são criaturas horrendas? Embora eles possam se apresentar a nós como anjos de luz. Porque eles são criaturas que não têm mais nada de Deus. Deus não criou o demônio, Deus criou os anjos. Quando a condenação caiu sobre eles, Deus retirou tudo que existia neles. Então o que aconteceu? Eles se tornaram criaturas horrendas. O homem também, da mesma forma, o homem que se perder eternamente, aquele que morrer sem salvação, ele vai perder. Porque hoje, por mais que um homem seja mau, por mais que ele seja cruel, ele ainda tem um pouco de Deus nele. Mas Deus, quando ele for condenado, Deus vai arrancar o sopro de vida, vai arrancar o espírito dele. E ele vai se tornar uma criatura também horrenda, como são os demônios. Vai se tornar algo asqueroso. Quem gosta de filme de zumbi, por exemplo, pode ter um vislumbre do que vai se tornar o homem depois sem Deus, condenado no inferno. Mas, voltando aqui para a nossa lição, revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa do homem rejeitar o conhecimento acerca de Deus, e de fato ele é indesculpável, porque todas as coisas testemunham, a revelação especial oferece a redenção para os pecadores, para os perdidos pecadores. Ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, como nas Escrituras Sagradas. É justamente o que eu tinha dito. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Jesus é esse verbo, essa palavra encarnado. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha, João 1, eu vou ler. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Está falando de Jesus, tá, queridos? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo, sim. Os sinais, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. A gente pode resumir o tópico 1 da seguinte forma: a Bíblia tem origem em Deus, este revela na história, no universo e na humanidade, de modo especial por meio de Cristo e nas Escrituras. Com toda certeza, estamos estudando a lição 1, a autoridade da Bíblia, EBD, adultos, primeiro trimestre de 2022. O segundo tópico diz evidências da autenticidade da Bíblia. Primeira evidência é a evidência interna. Quando aplicada às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Então, autenticidade, quando aplicada às Escrituras, significa autoridade da Bíblia, certo?
Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesmo. Olha o que diz 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado por toda obra. Dentre as evidências internas, destaca-se a unidade e consistência. Aqui, para ganhar tempo, eu já vou entrar no comentário. Olha só, a Bíblia foi escrita no espaço de 1.600 anos, em 3 idiomas diferentes. Fala 2 idiomas e um dialeto, mas 3 idiomas. Porque vamos botar aí o grego no Novo Testamento e o hebraico em sua maioria no Velho Testamento. Mas temos porções em aramaico também. Daniel, por exemplo, quando ele escrevia para o seu povo, ele escrevia em hebraico. Mas quando ele escrevia para toda a população ali da Babilônia, ele escrevia em aramaico. Então temos pequenas porções em aramaico. Cerca de 40 autores escreveram a Bíblia. A gente fala cerca de 40, porque existem livros que não dá para pontuar, não dá para bater o martelo e falar com toda certeza quem foi o autor, porque eu vou pegar como exemplo o livro de Hebreus. Muitos acreditam que Paulo escreveu o livro de Hebreus. Agora, se não foi Paulo e foi Apolo, como eu penso que foi Apolo que escreveu, homem poderoso nas Escrituras, então a gente já não tem mais 40 autores, a gente vai ter 41. Então, aproximadamente, a gente não sabe dizer quanto, mas confirmadamente 40 autores escreveram a Bíblia, de classes sociais diferentes, tá? E também precisamos pontuar classe cultural, né? Social e econômica é a mesma coisa, classe cultural diferente. Você tinha ali meros pescadores, pessoas com pouco estudo, mas que foram poderosos na Escritura, né? Porque eram inspirados por Deus, como Pedro, que era pescador. E você tem pessoas cultas, como Lucas, né? O médico, e o próprio Paulo, né? Paulo é único, né? Assim, em termos humanos, né? O único é só o Senhor Jesus Cristo. Mas ele fala, a Bíblia fala para a gente imitar ele, e ele fala para a gente imitar ele, assim como ele imita Jesus. Quem dera se fôssemos imitadores de Paulo, né? Bom, queridos, Paulo era um homem, em termos assim, de estudo brilhante, uma mente brilhante. E então a Bíblia foi escrita por 40 autores, cerca de 40 autores de classes sociais e culturais diferentes, em lugares e circunstâncias distintas, sim. A Bíblia foi escrita no deserto, a Bíblia foi escrita em Roma, a Bíblia foi escrita em Israel, a Bíblia foi escrita por pessoas livres, a Bíblia foi escrita por pessoas presas, a Bíblia foi escrita por pessoas que estavam no corredor da morte, ela foi escrita por pessoas que estavam exiladas em ilha. Então, de diversas circunstâncias, e que abordam centenas de temas. Agora eu quero que você pense comigo, com tudo que foi dito, o conteúdo bíblico é consistente, seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. E não existe contradição mesmo, tá, queridos? Não existe. E se tivesse, eles já teriam apontado, porque o que tem de militância tentando provar que a Bíblia ela não é verdadeira, que ela se contradiz, o que nós temos por aí são pessoas forjando as coisas, querendo pegar textos fora de contexto para desabonar a palavra de Deus, mas eles não têm sucesso nisso. É Deus que vela pela palavra dele. Não caia no engodo desse Ed Renekiewicz que diz que a Bíblia está desatualizada. Por favor, meus queridos, isso vai levar muita gente para o inferno. E eu pergunto a vocês, quantos da igreja dele resolveram largá-lo pelas heresias que ele conta? A Igreja Batista, a Convenção Batista apontou. Quantos decidiram largar? Eu acho que muito poucos, porque até os pastores deram apoio a ele. Mas, querido, nós não devemos ter pena de quem milita contra Deus.
Não tenha pena. Ele não é nenhum coitadinho. Ele é conhecedor das Escrituras e ele escolheu esse caminho. Ele escolheu esse caminho. Não tenha pena dele. Cuidado, não vá junto não. Ação do Espírito Santo. Por meio da leitura bíblica é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito Santo arder no seu coração e passa a compreender o plano da salvação. De fato, queridos, a Bíblia ela queima em nossos corações. Tem passagens que Jesus, que a gente lê assim, que a gente sente o nosso coração arder, o nosso coração queimar, né, de desejo pelo Senhor, pelo cumprimento da sua palavra, que é a sua vinda para buscar a igreja. Quando olhamos para esse mundo horroroso, nós desejamos que o Senhor venha logo. Porque o que é isso, queridos? Isso é amar a Deus e odiar o pecado. Porque o pecador mesmo, ele não quer que Jesus venha. Ele quer que as coisas continuem do jeito que está e que ele continue levando a vida dele. Profecias de eventos futuros. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e precisão. Sim, como exemplo aqui, a revista traz o nascimento virginal de Cristo, a sua morte, o local da sua ressurreição, da sua sepultura, a sua ressurreição. Evidências externas. Compreende como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem com conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erro. Nessa direção, tanto o registro da história das nações e as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. Com certeza. A despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido da história, de toda a história. Verdade, queridos. Aqui eu botei uma anotação aqui que eu quero falar para vocês. Olha. Isso sem falar que a mídia tenta abafar as descobertas arqueológicas que comprovam as histórias da Bíblia, tais como o afogamento de um grande exército no Mar Vermelho, quando os egípcios tentaram perseguir os judeus, e Deus havia aberto o mar para os judeus passarem em terra seca, fechou o mar e afogou o exército de Faraó. A Arca de Noé também, que já temos a localização dela, mas a desonestidade intelectual ou da mídia, né? Por causa disso, muitas pessoas não acabam não tendo acesso a essas informações, porque não é interessante para eles divulgarem essas informações. Então a gente vê uma desonestidade intelectual, a gente vê uma desonestidade da mídia, porque o mundo jaz do maligno, querido. A mensagem da Bíblia, tópico 13, a supremacia da Bíblia. A expressão latina sola escritura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessita de uma nova revelação extraordinária para a salvação e para o nosso crescimento espiritual. Antes de mais nada, eu quero pontuar para vocês 3 coisas. Cuidado com os judaizantes, com os livros apócrifos e com que a Bíblia se cala. Tá? Os judaizantes são aquelas pessoas que supostamente se converteram, mas querem manter um laço com o judaísmo. Então eles ficam tentando colocar o jugo sobre nós cristãos, como guarda de sábado, circuncisão, não comer determinados alimentos. Queridos, nós somos gentios, somos livres. A nossa fé, se a nossa fé não nos condena, a gente pode sim comer as coisas. Jesus disse que o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas sim o que sai, porque o que sai que vem dentro do coração.
Então você não se preocupe, não dê bola para essas pessoas e fuja deles, porque o caminho deles é te levar para apostasia, embora eles mesmos não saibam que eles estão caminhando para apostasia, porque no final acabam negando a eficiência da cruz de Cristo para te salvar, e acaba colocando para você outras questões que você precisa fazer se você quiser ser salvo. Eu não posso me alongar, infelizmente, querido, eu gostaria de falar mais, mas a aula fica muito grande e as pessoas ficam meio que com preguiça de assistir o vídeo, então não tem como. Os livros apócrifos, o que eu acho dos livros apócrifos? Eu acho que se eles não estão na Bíblia, é porque não deveria estar, porque Deus, ele simplesmente, ele dirige toda a história, nós acabamos de estudar isso. Então só entrou aquilo que ele quis que entrasse. Agora, eu não nego que um livro como... Existem livros pagãos, apócrifos, né, que ensinam oração para mortos. A Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, indo depois do juízo. Então isso é um paganismo, você fazer oração para morto. Mas existem livros apócrifos que a gente pode enxergar uma certa inspiração de Deus neles. Sim, o livro de Enoque, por exemplo, ele traz ali esclarecimentos profundos. Ele é muito bom de você ler. Inclusive ele é citado por Pedro e citado por Judas, no livro de Judas. Mas qual é o problema? O problema sou eu querer dar a ele uma autoridade de escritura. Isso eu não posso fazer porque Deus não deu. Embora alguns trechos dele sejam inspirados por Deus, eu não posso crer nele como eu creio na Bíblia. Eu posso usar ele como fonte de pesquisa, né? Como um livro que vai me edificar espiritualmente, como, por exemplo, bons livros de autores cristãos que a gente lê, né? A gente pode ler o livro de Enoque nesse sentido, mas nunca dando a ele poder de escritura. E como eu faço isso? Da seguinte forma: tudo que ele falar que convergir com a Bíblia, amém. Mas o que ele falar, se ele falar algo que não converge com a Bíblia, deixa de lado, porque ele é apenas um livro. Entendeu, querido? Só que tem cristãos hoje que estão largando a Bíblia e assumindo o livro de Enoque. Então, quer dizer, eles negam as escrituras e assumem um livro que não está no cânon. Esse é o erro. E outra questão, cuidado com que a Bíblia se cala, porque tem muita gente que, no intuito de ir atrás de novas revelações, de aparentar ser grandes estudiosos, conhecer as escrituras, por uma vaidade ou não, eles acabam entrando em fábulas, né? Eles acabam explorando questões que a Bíblia se calou. Mas a pessoa entra ali para dentro, ali, cria uma doutrina daquilo e, gente, quer ver um exemplo? São os Néfilins, né? A Bíblia fala muito pouco sobre eles, mas tem gente aí criando toda uma doutrina em cima disso e falando coisas que a Bíblia não disse. E acaba falando coisas erradas. Então tenha cuidado com essas coisas. Vá até onde a Bíblia vai. Se a Bíblia se calou, cale-se você também. Certo? O poder da palavra de Deus. Subtópico 2. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. O seu poder também é capaz de derrubar as fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. A palavra de Deus tem poder a palavra de Deus tem poder tal qual uma espada para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Quando tentado no deserto, o próprio Jesus derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações nas Escrituras. Sim, queridos. Vocês concordam comigo que Jesus, sendo Deus, o Deus encarnado, ele poderia simplesmente fazer um gesto com a mão, tipo, vaza, e o diabo teria que deixá-lo? Mas foi o Espírito Santo que o levou ali para ser tentado, e ele se permitiu ser tentado. Vocês entendem isso?
Por que que Jesus fez isso? Já parou para se perguntar? Ele precisava passar pelaquela prova? Não. Ele precisava provar alguma coisa? Não. Precisava provar nada para ninguém. Mas por que que ele fez isso? Vamos entender? Porque é o seguinte, Jesus sempre foi o líder, né, não farisaico. O líder farisaico, qual é? O líder farisaico é aquele, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Jesus sempre foi o líder que deu o exemplo. Ele sempre deu exemplo em todas as coisas. Nada que o Senhor Jesus vai te pedir, ele não deu exemplo primeiro. Entendeu? Nada, nada, nada. Em tudo ele deu exemplo. Então, queridos, quando Jesus se permitiu ser tentado, ele usou as Escrituras para combater o diabo. E o diabo usou as Escrituras também, de forma descontextualizada, e Jesus foi lá e trouxe as Escrituras sendo usadas no contexto correto. E aquilo ali ele venceu o diabo. O que ele estava querendo nos ensinar? Que a gente, para vencer o diabo, a gente tem que vencer com o poder da palavra dele, com o poder das Escrituras. Daí a necessidade da gente memorizar versículos. Memorizar versículos não é coisa sem importância não, querido. Porque você memoriza hoje, amanhã, quando você precisar lançar mão desse versículo, o Espírito Santo traz à tona o que você memorizou e você vai e lança aquilo contra o diabo. Como exemplo, a Bíblia diz o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você estiver passando por uma tentação muito forte, que você acha que você pode sucumbir, você verbaliza esse versículo, declara em voz alta, em voz audível, não em voz alta. Voz audível é aquela assim, que você produz o som. Porque às vezes você está num lugar que você não pode falar muito alto. Mas fale, eu escolho me sujeitar a Deus e resistir a você, diabo. Agora você tem que fugir, porque é o que está ordenado. E ele tem que fugir. Às vezes ele vai, como Jesus ele insistiu 3 vezes, às vezes ele vai insistir algumas vezes, porque a perseverança é uma qualidade dele. Ele é perseverante, mas nós temos que ser mais. E você sabe que ele tem que sair no final. Então, é dessa forma, Jesus quis nos ensinar que a gente tem que verbalizar a palavra dele, muitas vezes falar a palavra dele, não só ter ela no coração, mas verbalizar ela para o mundo espiritual ouvir. E nisso está a nossa vitória. Subtópico 3 diz o seguinte, o propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é a persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Então, cujo alvo principal é pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se, confirma-se, né, que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Queridos, o homem quer legalizar o pecado, né? Ele quer criar leis, quer mudar os costumes para massagear o pecado dele, porque o pecado dele, no fundo, incomoda a consciência dele. A consciência dele é perturbada pelo pecado. Só que ele ama aquele pecado e ele não quer largar aquele pecado. Por isso a insistência em legalizar essas práticas. Por que eles não vivem a anomia, né? Sem lei, já que eles não querem Deus? Por que eles não vivem completamente sem lei? Sem a lei de Deus eles já estão, mas eles querem a lei dos homens. Por que isso? Porque eles querem a consciência massageada. Eles só se esquecem que o que para Deus é pecado há 4.000 anos era pecado, hoje ainda é. Aí querem criar leis legalizando, por exemplo, aborto. Por que isso? Porque não querem se sentir bem, não querem se sentir mal com esse pecado. Porque o pecado eles já decidiram o que eles querem. Eles querem ficar com isso. Aí criam leis, né, querendo massagear seu ego, mudam conceitos, né? Meu corpo, minhas regras, para o quê? Tudo isso para massagear a consciência. Porque o pecado, eles decidiram ficar com ele, eles decidiram não abrir mão. Eles querem aquilo, mas aquilo de certa forma machuca eles. Então criam-se essas leis, legaliza-se a iniquidade,
para massagear apenas a consciência, mas estão indo para o inferno. O que adianta? Estão indo para o inferno. Bom, queridos, a gente pode resumir esse tópico 3 da seguinte forma: a palavra de Deus é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal é levar-nos à redenção em Jesus Cristo, com toda certeza. Jesus é o tema principal da palavra de Deus e o objetivo é a nossa salvação. Lição 1, autoridade da Bíblia, primeiro trimestre, 2022, EBD, adultos. Chegamos à nossa conclusão. As Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história do universo, da humanidade, de Cristo, das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu, olha o que esse camarada escreveu, muito pertinente. O autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo, e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Muito bem pontuado. Se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus e, consequentemente, nossa autoridade final de fé e prática, você ainda não é um cristão genuíno. Essa é a nossa conclusão. Pode até se declarar mas de fato não é. E você está caminhando na apostasia, está flertando com a apostasia. Tome cuidado. Estudamos a lição 1, a autoridade da Bíblia, primeiro trimestre de 2022, EBD, adultos. Queridos, vocês gostaram da aula? Se sim, então por favor, seja gentis e deixe um like. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Esse canal precisa do seu apoio, precisa da sua ajuda. Nós somos pequenos, estamos crescendo agora. E essa interação é importante para o algoritmo do YouTube entender que o vídeo tem relevância e recomendar ele para outras pessoas. Com isso, nós estamos levando a mensagem de Deus para outras pessoas. Faça parte desse ministério. Nos ajude. O que eu estou te pedindo é apenas a sua inscrição e o seu like, nada mais. Não quero o seu dinheiro, quero só o seu like, a sua inscrição e, se possível, as suas orações. Obrigado por ficar comigo até aqui. Que o Senhor Jesus abençoe você, sua casa, toda a sua família. Tenha uma ótima semana. Eu sou o Pastor Valdo e nós nos vemos no próximo vídeo. Shalom. Paz do Senhor.